Poder sentar, irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de alegria ou não é? Amém. Você já acordou mesmo? Quero convidar você para fazer um exercício comigo. Um exercício para acordar. Pode ser ou não pode? Então fica de pé aí, mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. Você está no encontro com Deus. Entendeu? Tá faltando alguns encontristas aqui, mas... né? Mas fale assim, mas eu estou aqui para ouvir o Abba, o meu pai, o meu paizinho. Isso, olha aí, ó. Então, meu irmão, levante sua mão e comece a fazer assim, ó. Amassa a bolinha aí, amassa a bolinha. Isso, mas amassa a bolinha com força. Olha aí, ó. Sabia que de manhã você fica crocante? Estala tudo. Crec, crec, crec. Isso, olha aí, ó. Agora você vai com toda a força se levantar. Como? Com o pezinho. Mas não para a mão não, olha aí, ó. Não vai cair. Ginástica laboral na igreja. Quem trabalha no distrito sabe. Isso. Olha aí, tem uns ratão assim, ó. Isso. Tem outros exercícios que não dá para fazer, que você vai bater no seu irmão aí. Tá bom? Diga gratidão, Jesus. Aplauda, Senhor. Agora vai. Então senta aí. Não pode dormir. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu só tenho um motivo para sorrir. O Senhor é bom. O Pai está conosco. Cuida de nós. E nós estamos felizes. Porque nós só temos notícias boas. É porque eu me informo aqui nessa televisão aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Aqui que é minha TV. É cada notícia extraordinária, poderosa para a nossa vida. Não se pressione com o mundo. O mundo está só gemendo. O mundo está só gemendo, como a palavra diz, com dores de parto. E por que o mundo está gemendo? É porque o mundo está dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós ficamos alegres com isso, que o maior prazer que a igreja vai ter é quando ela contemplar o Filho de Deus. E nós vamos ver isso brevemente. Nós cremos, a igreja sente que algo diferente está acontecendo. Então, quando o mundo quer fazer maldade, principalmente para nós, a Bíblia diz que o mundo nos odeia só por uma razão. Não é porque às vezes a gente atrasa as contas. Não, porque somos filhos de Deus. Essa é a razão pela qual o mundo nos odeia. Mas a Bíblia diz que odiou também Jesus. E nós temos que passar por essas provações como um bom soldado de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu logo dar os avisos para vocês aqui. Vocês, acredito eu, que já estão sabendo, né, do novo decreto aí do governo do estado. E nós, como eu sempre digo aqui, nós não estamos aqui para sermos o povo que vai contra tudo, a não ser que queiram calar a igreja e falar para não pregar o evangelho. Aí nós estamos autorizados por Deus para não obedecer. Pastor, mas vamos nos perseguir se isso acontecer, não importa. Mas vão querer nos matar, não importa. O morrer para nós é lucro e o viver é Cristo. Então a ordem é para pregar o evangelho. A ordem do Pai é para pregar o evangelho. E se a ordem do homem for para calar o evangelho, aí a gente vai ter que desobedecer o homem. Porque a Bíblia diz que importa obedecer a Deus. Quem está comigo? Se for para morrer, quem morre comigo? 2 levantaram a mão.
Obrigado. Então, o decreto era de 19 horas às 6 da manhã, né? Agora, 24 horas. Ou seja, o dia todo, de 0 hora a 0 hora do outro dia. É isso? Não pode sair de casa a não ser de forma essencial, extrema. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, nós estávamos fazendo o culto pela manhã e na semana às 5 horas da tarde, porque não podia sair 19 horas. Falei para vocês que enquanto nós pudéssemos fazer, iríamos fazer. Seja qualquer horário, mas vamos fazer. Agora o decreto é diferente. É 24 horas. A gente não pode se reunir assim. E nós estamos contribuindo também. Já que a mídia diz que é para impedir o avanço, né, da doença, então nós vamos contribuir para impedir também, com a nossa obediência aos nossos governantes. Ok, irmãos? Então nós não iremos ter culto presencial essa semana, nem 5 horas da tarde, nem 19 horas. Nós vamos ter culto online, live, como nós fazíamos antes. Agora eu quero fazer um pedido para você, querido. Você não sabe, ou talvez sabe, se não souber vai saber agora, qual a importância de nós estarmos reunidos como igreja. É uma importância extrema a gente estar aqui reunido como igreja. Então você imagina, nós vamos ficar pelo menos aí 10 dias distantes, de forma presencial, né? Mas nós estamos juntos sempre. Vocês estão comigo nessa? Eu acredito em vocês profundamente. E nós vamos lá estar vendo vocês ali também. Isso é até bom para nós, nos anima, nos incentiva. Você sabia disso? Porque tem gente que pensa que pastor é o testa de ferro, né? Pastor não chora, pastor não se emociona, pastor não come, pastor não veste, pastor não pode ter nada. Ele só tem que pregar para mim. Senão, não é bom. Muita gente pensa assim, você sabia? Sabia? Ou não sabia? Mas eu quero dizer para você que eu sou igual a você. Somos iguais a você. A gente também se entristece, a gente também se desmotiva. Agora, como a gente é o irmão mais velho, a gente sabe contornar essas coisas. Porque a gente já entendeu que o Pai jamais nos abandona. Pode estar no leito lá da enfermidade. Eu sei que Ele está lá comigo. Eu sei que Ele está lá. Pode vir a escassez. Eu sei que Ele está comigo. Um dia José estava no buraco. Outro dia ele estava no trono, reinando, governando. Hoje podemos estar assim. Amanhã o mundo pode estar nos ouvindo. A gente no trono e Ele nos ouvindo e clamando: olha, convertam-se, porque Cristo está voltando e quer salvar vocês. É assim que eu vejo. Então, quando você está lá interagindo conosco, nós estamos também nos motivando a fazer. Ok, irmãos? E eu conto com você. Eu fecho essa aliança com você. Amém? Porque é o culto. É como você está aqui hoje, ó. Você só vai sair daqui 10h30. A não ser que tenha outro compromisso, né? Não, na live, você vai estar lá. É o culto também. Ok? Então, amém. Glória a Deus. Às 19 horas, a live, quarta e sexta. Sexta nós tivemos aqui também o culto ativacional. Foi uma bênção de Deus. Nós falamos, alguém viu? Nós estamos pré-gravando os cultos e colocando lá. Quando retornar, normalmente vamos transmitir o culto. E eu falei acerca de economizar o din-din. Irmãos, eu falei num dia, no outro dia vem um decreto.
E sabe por que eu falei aquilo? Porque o Senhor me disse para falar. O Senhor me disse, então tem que falar. Então, queridos, fiquem atentos, tá bom? No que a gente está falando, porque eu tenho certeza que o Senhor tem nos dirigido nesses dias. Eu falo para Deus, eu não sei o que fazer, não sei o que falar para a igreja, só se o Senhor me falar o que eu tenho que falar. Então fique atento com isso. O que a gente está fazendo realmente, a gente procura buscar a vontade de Deus, tá bom, irmãos? Aleluia! E o decreto são 10 dias, não é isso? 10 dias. Então de segunda a domingo vai dar 7 dias, né? Quinta-feira, né? Meu Deus. Então sexta a gente já volta. Tem que falar assim. Eu creio. Aleluia. Então fica assim. Então domingo que vem também não vai ter o culto aqui. Estaremos na live. E você vai acompanhar com a gente, ok? Aleluia. Meus amados, eu preparei uma mensagem que o que eu vou falar aqui você já sabe, mas talvez você não tinha ouvido da forma que eu vou falar agora, porque a palavra de Deus sempre ela vai se renovando, não é verdade? Sempre se renova, sempre é algo novo pra gente. E hoje eu queria falar da nossa filiação. Somos filhos de Deus. Porque às vezes a gente esquece. Aí vem as tribulações, as lutas, as dificuldades, as necessidades, a escassez. E a igreja sempre passou por isso. Em todas as épocas, a igreja sempre passou por tribulação, perseguição, escassez, nudez. Sempre. Então isso acompanha a igreja e isso faz parte da igreja. Só que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, então nós iremos passar tudo isso, mas de pé, não caído. De pé, de pé. As pessoas não entendem por que você está de pé. Fale para ela. O Pai me deixa de pé. Eu não caio mais. Porque o cair é do homem, né? E o levantar é de Deus. Isso já aconteceu. Estávamos caídos e agora entregamos a vida a Jesus e Ele nos levantou. E agora não tem mais como você cair. Muitos religiosos falam que o cair é do homem, o levantar é de Deus quando você peca. Né? Quando nós pecamos, caímos. Na verdade, nós nunca mais podemos cair. Ele nos sustenta de pé. Por que Ele nos sustenta? Porque estamos de pé por causa do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. Não há nada acima desse poder. Então como é que podemos estar caídos? Vêm as lutas, necessidades e muitas outras coisas, e às vezes por nossa própria culpa, por não sabermos administrar o nosso dinheiro, o tempo, por não sabermos organizar a nossa vida sentimental, espiritual, financeira, conjugal. Não sabemos às vezes, e acontece uma série de problemas. Você entende? Mas eu quero dizer para você, mas mesmo assim nós estamos de pé, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Então hoje, essa mensagem, o título é a importância de entender que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Eu oro para que você entenda essa palavra na essência. Filhos. Porque às vezes nós nos encontramos meio que órfão, na nossa mente, órfão. Parece que Deus não olha para mim,
Parece que Deus não está aqui. O que está acontecendo? Só problema, só tristeza, as coisas dando errado. O que está acontecendo? Onde está o Senhor nessa hora? Às vezes fazemos isso. Talvez você conhece alguém que já falou dessa forma, mas Ele é o nosso Pai. Aleluia. E como Pai, jamais Ele nos deixa só. É uma promessa e Deus não é mentiroso. Deus tem na sua boca a verdade. Ele é a verdade está nele. Ele não pode mentir, diz a Bíblia. Ele não é homem, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aleluia. Então, você vê que um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Eu quero levar você agora a ser bem criativo na sua mente e você viajar comigo lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz, lá em Gênesis 1:26, Deus olhou para a triunidade e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós vamos criar o homem. O homem vai ser nosso. Deus falando, o homem vai ser meu. Falando como um Deus triuno. Lá está façamos porque Deus quis expressar a sua triunidade. Que Ele é três e é um. Então, querido, o que acontece aí? Preste bem atenção. Lá Ele fez o homem. Enquanto o homem era apenas um boneco de barro, ele não era filho de Deus. Era apenas um objeto, criado, modulado pelas mãos de Deus. Só que o que aconteceu? Deus soprou o fôlego de vida. O fôlego era de Deus. O DNA de Deus. A essência de Deus. Deus colocou no homem, soprou nas suas narinas e ele abriu seus olhos. Imagine comigo aqui. Adão está lá. Deus sopra nas suas narinas e ele abre os seus olhos na direção dos céus. Sabe o que ele diz? Abba. Você não entendeu. Abba. O que é Abba? Paizinho. Ele olha para o céu, porque ele está deitado. Abre os olhos. Abba. Aleluia. O que acontece? A partir dali, Adão se levanta, começa a ter um relacionamento, comunhão com Deus. Mas Adão nunca chama Deus de Deus. Ele sempre chama Deus de Pai. Abba. Abba. Pai. Paizinho. 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 Tudo ele tinha como suprimento no Jardim do Éden. Adão não trabalhava. Você entende? Se ele queria comer uma fruta, a fruta por si só, a árvore dava o fruto que ele queria comer, porque quem cuidava dele era o Abba, era o Pai. Os animais não partiam para cima de Adão, porque não havia ferocidade. Os animais não eram ferozes, eram dóceis, como um gatinho. E hoje até os gatinhos arranham a gente, né? E aí de alguém pegar uma mordida de um gato, Deus me livre, não larga mais. Pois bem, aí preste bem atenção, olha só. Aí vem a Eva, acontece aquela situação, a serpente vem, né? O Satanás convence Eva de comer a fruta, e aí Adão também come a fruta. E quando ele come, a terra recebe a maldição, vinda por meio do pecado. Aí o que acontece? Adão para de chamar
de chamar Deus de Abba. Ele perde a filiação. Ele perde a essência. Ele perde toda a vida que ele tinha de Deus, ele perde. Agora Deus é um estranho para ele. Não porque ele queria que fosse assim, mas porque o pecado não permitiu mais a comunhão. E ele ficou tão temeroso que você conhece a história, ele se escondeu junto com ela. E a partir daí, até o dia de Jesus, até a cruz, o homem, uns negaram, sempre negaram a Deus, uns nunca conheceram que Deus é Pai, nunca conheceram que Deus é Pai. Conheceram, você vê como, já foi falado aqui, como Deus se apresenta para Moisés. Senhor, não sei falar. Se eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar? Vou falar o quê? Como é que eu vou falar o seu nome? Em outras palavras, né? Diga que quem te mandou foi o eu sou. Deus estava se apresentando como Deus. Deus estava se apresentando como Todo-Poderoso. Deus estava se apresentando como aquele que faz a sarça arder em fogo e não queima. Deus estava se apresentando com aquele que faz tremer um monte inteiro. O Deus eterno. Fala para ele, o eu sou te mandou. Deus não se apresentava mais como Pai. Olha que coisa. E quando queriam fazer disputa, lembra de Elias? Teu Deus, o meu Deus manda fogo, e o de vocês não sei. Então era Deus, Senhor, o Deus. O povo que conhecia a história chamava Deus de Deus. E cada vez mais foi esquecido a expressão Pai. Porque Pai foi lá no jardim do Éden. E a comunhão foi rompida. Olha só que coisa. Meu irmão, eu meditando nisso, é algo muito poderoso. Por quê? Olha só. 1 João 3,1. Olha o que diz aqui. 1 João 3,1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Eu quero que o Senhor faça você entender. Vede que imenso amor nos tem concedido. Isso aqui quem está falando é um apóstolo de Jesus. Nos tem concedido o Pai. Opa! A ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Lembra que eu falei? O mundo veio depois de Adão e só conhecia Deus como Deus. Deus. Jesus veio, agora que vem os pontos mais importantes. Jesus veio ao mundo. Oh meu Deus. Jesus veio ao mundo. E todas as vezes que Jesus ia orar, o que ele falava? Como é que ele se referia a Deus? Alguém sabe? Fale bem alto. Pai. Abba. Pai. E todas as vezes que Jesus dobrava os joelhos, todas as vezes que Jesus ia para o monte orar, todas as vezes que Jesus se resguardava para orar sozinho, ele iniciava a oração, ele falava com Deus e dizia: Abba, Pai, Paizinho. Por quê? Porque Jesus representa o segundo e o último Adão. A comunhão que foi perdida, agora retornou à terra. Que maravilha! Queridos, nós estávamos condenados ao inferno. Por quê? Porque quando perdemos a comunhão com Deus, não há misericórdia.
Deus não tem misericórdia daquele que nunca provou comunhão com Ele. Senão Ele salvava todo mundo logo. Entende o que eu estou falando? E o que aconteceu? A essência de Deus veio à terra através de Jesus. Jesus mostrou novamente que há possibilidade de nós, os seres humanos, tanto judeus quanto gentios, toda a humanidade, há uma oportunidade novamente de nós nos relacionarmos com Deus, chamando Ele de Pai, e verdadeiramente sermos filhos de Deus, legítimos, que é o que somos. Você crê nisso? É o que somos. Como Adão ansiou ter novamente essa comunhão com Deus. E aí vem Jesus, e sabe o que Jesus faz? Olha só que coisa tremenda. Jesus vem, traz a essência de Deus. Ele traz novamente o antídoto para curar a doença do pecado. Então o que acontece? Jesus troca de lugar conosco. Aquele que não tinha pecado, segundo os Coríntios 5:21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele troca de lugar conosco, nos dando a possibilidade de novamente abrir os nossos olhos, olhar para o céu e falar: Abba. Porque só quem falava era Ele, porque Ele é filho legítimo, o legítimo filho de Deus. Ele pegou a legitimidade e entregou aos homens pecadores. Você entende o que eu estou falando? Agora preste bem atenção. Ele trocou de lugar, subiu a cruz, e antes de morrer, carregado com todos os pecados da humanidade, ele olha para o céu e ele fala o que, irmãos? Abba! Deus. Não sei se você entendeu a linha de pensamento. A única vez que Jesus não chamou Deus de Abba foi antes de morrer. Deus meu. Ele já tinha trocado de lugar. Jesus passou a chamar Deus de Deus. E agora, os que entregaram a vida a Jesus podem olhar para o céu e falar: Abba, Pai. E Jesus, Deus, trocou de lugar conosco. E nos deu novamente a essência que existia no Éden, a vida que existia no Éden, a filiação que existia no Éden, a herança que Adão tinha no Éden, a promessa, tudo isso veio e está em nós hoje. Ele trocou de lugar. E depois de falar isso, alguns minutos depois, Jesus diz: está consumado. A ti entrego o meu espírito, está feito. A partir de hoje acabam os sacrifícios de animais, de novilhos, bodes. O Cordeiro de Deus foi morto hoje. E hoje, como é que você vai orar? Como é que você ora à noite? De dia, de madrugada, não sei, no trabalho? Porque oração é qualquer hora, é orar sem cessar. E como é que você fala com seu pai? Ó Deus Todo-Poderoso. É assim? Ou é pai? A gente precisa mudar
a nossa mentalidade de filho. Nós tratamos às vezes o pai como um patrão, o pai como o dono da empresa, que só está dizendo lá: trabalhe, trabalhe, eu quero produção, eu quero ver acontecer, eu quero mais dinheiro. Senhor, eu não quero ficar na extra hoje. A empresa é o reino, o Senhor é o patrão, a obra é a linha de produção. Senhor, eu não quero, estou cansado demais, Senhor. Ou você chega com ele e diz o quê? Abba, eu estou tão necessitado disso, eu queria tanto sair daqui, eu queria tanto que o Senhor resolvesse isso para mim. E eu sei que o Senhor vai, porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Mude a sua oração. Muda a tua oração. Não trate Deus como patrão. Não trate sempre Deus como o Senhor, apesar dele ser o nosso Senhor. Ele gosta mesmo que você o chame de Pai. Quando eu passo uma situação difícil, irmãos, quando fico às vezes enfermo, teve um dia que eu estava com tanta dor nas costas, eu não conseguia dormir, porque não havia uma posição para me dormir, muita dor nas costas, eu disse: Pai, eu não consigo dormir, eu não consigo achar uma posição para eu dormir, faz essa dor passar. Já tomei remédio, já passei tanta banha nas minhas costas, acho que eu matei uns 30 animais, peguei a banha aí. Meu irmão, era andiroba, era tudo, meu. Pai, eu não aguento mais, faz passar. Depois disso eu dormi depois que eu orei. De manhã que eu lembrei que eu tinha orado assim, não tinha mais dor de manhã. Pai, você pode falar essa palavra? Te prepara para a benção. Evite chamar Deus de Deus. Eu estou me policiando, mas isso é coisa minha, tá bom? Não queira me imitar não. Seja um relacionamento, a comunhão que você tem, todos nós temos. Mas eu já falei para Deus, eu não quero mais te chamar de Deus, a não ser que seja algo como um versículo. E em realidade somos filhos de Deus. Mas na minha intimidade eu quero chamar sempre Ele de Pai. Pai, Pai, meu Pai. Você entende o que eu estou falando? A essência voltou para a terra através de Jesus. Aleluia! João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Alguém crê no nome de Jesus aqui? Então, se você crê, você tem o direito de chamar Deus de Pai, de Abba. É a palavra que diz. Mas eu já tenho 85 anos. Mas é filhinha do Pai. O Pai cuida, o Pai ama, o Pai olha de uma forma tão amorosa. E a Bíblia diz através de Jeremias que Deus tem a alegria de nos fazer o bem. Olha que bênção. Quando eu li isso eu nunca mais esqueci. Deus se alegra em nos fazer o bem.
Por isso, irmão, que eu tento esquecer o que está acontecendo aí no mundo. O mundo só está dizendo que a minha aproximação eterna com Ele está próxima. É isso que o mundo está falando para mim. É isso que o mundo está falando para mim. Não sei o que, tanta coisa. O mundo só está falando que breve a igreja vai estar com Ele. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter fé. Ele é fiel, nosso Pai é fiel. Aleluia! Glória a Deus. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Como eu falei para você, nós hoje fomos adotados. Mas isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz, Paulo falando aos Gálatas, eu vou ler para você, Gálatas 4, do versículo 4 e 5, 2 versículos, diz assim, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados à lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oh, meu Deus. Pastor, quer dizer então que nós fomos adotados? Sim, nós fomos adotados. Não éramos filhos legítimos mais, porque o pecado destruiu a comunhão. Adão também era filho legítimo de Deus, perdeu a comunhão, então todos nós fomos infectados com o pecado, e agora não havia possibilidade mais de nos tornarmos filhos de Deus, legítimos, não havia essa possibilidade. Então Jesus veio, o filho legítimo, e trocou de lugar, e através da cruz nos adotou. Ele nos adotou, e quando Cristo entrou em nós, e quando nós entramos em Cristo, fomos colocados em Cristo, então a legitimidade de Cristo, a filiação de Cristo, passou para nós, e agora também somos filhos legítimos de Deus, aleluia, aleluia, meu Deus, se a palavra, pastor Fábio, se a Bíblia, somos filhos legítimos, porque às vezes nós podemos olhar para essa palavra e dizer assim, eu fui adotado, então eu sou filho de Deus, mas eu sou adotado, eu não sou filho legítimo. É sim, porque você está em Cristo, Cristo é o filho legítimo, agora Cristo e você se misturou tudo, agora Deus olha e fala, meu filho, minha filha, eu cuido, eu guardo, eu supro as necessidades, sou eu sou o seu pai. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Você tem agora toda a possibilidade de chamar Deus de pai, aleluia. Agora eu quero finalizar falando uma só característica daqueles que entenderam, daqueles que receberam, daqueles que sabem realmente que são filhos de Deus, que nasceram de novo. Tem uma coisa que você vai saber em você mesmo: realmente eu fui comprado, sou filho. Sabe o que é? Quando você abandona o pecado. Porque às vezes queremos ser filho, mas ainda tem uma ligação com o pecado. Por que eu decidi terminar essa mensagem assim? Você viu tudo o que Deus fez para nos tornar filhos legítimos. Às vezes a pessoa está na igreja e ela, às vezes, como fala o mundo, né? Pira aqui a cabeça, faz tudo que ela
estava com saudade. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. O pecado sempre vai estar às portas para cada um de nós. Mas façamos como José. Tem que sair com tudo, com toda a força. Fugir. Sabe por quê? O que José falou? Irei eu pecar contra o meu Senhor? Estava falando de Potifar. E contra o meu Deus. Por que José falou, chamou Deus de Deus? É só assim que ele conhecia. É só assim que ele conhecia. José vivia ainda na época em que não havia redenção. Só havia justificação porque ele creu em Deus. Não é diferente de hoje, mas hoje temos a cruz. Irei eu pecar contra o meu Senhor, que me colocou aqui como governante, e também contra o meu Deus? Não. Então todas as vezes que o pecado estiver à porta, estiver te seduzindo, lembre-se, eu sou filho de Deus. Irei eu pecar contra o meu, contra o meu Pai, que me deu tudo. Aí você pega e eu não estou pregando aqui que você nunca mais vai pecar. Todos nós pecamos. Nós não temos corpo glorificado ainda, mas teremos. Há deslizes, sim. De vez em quando tem que estar lavando o pé. De vez em quando tem que estar lavando os pés, como Jesus lavou os pés dos discípulos. Não precisa tomar banho, o banho já foi dado. Mas eu olhar para o pecado e falar, vou fazer, pelo menos dessa vez, só dessa vez. Nosso desejo não é mais para o pecado. Nosso desejo agora é para o Pai. É estar com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele, é chorar com Ele, se alegrar com Ele, orar a Ele, ouvi-lo. Eu tenho falado para Deus, eu quero te ouvir, Senhor. Eu te ouvia antes. Quero ouvir o Senhor falar aqui, ó. Ah, não existe mais isso hoje. Existe sim. Porque Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Amém, irmãos? Aleluia. Então, 1 Coríntios 6,17. Esse versículo é poderoso para você sempre lembrar e para você fugir do pecado. Olha o que diz 1 Coríntios 6,17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor, se uniu ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Por que você se uniu ao Senhor e agora é só um Espírito com Ele? Porque você é filho. O DNA de Deus está em você, está em mim. Então quando nós vemos o pecado, o que acontece? Lembre-se, eu sou um só Espírito com Ele. Se eu cometo alguma coisa errada, o Espírito está comigo, ele não sai de mim. Ele está contemplando, está vendo, está presenciando. E tem mais, eu estou convidando ele para fazer comigo. Você entende? Que eu sou um só Espírito com ele. Não está dizendo que quando pecamos, isso é separado, aí depois volta de novo. Não, ele está lá com você, está lá comigo. Você entende? Se a gente lembrar sempre disso, nós iremos evitar muita coisa. Muita coisa. Porque você é filho. Filho
de um Pai eterno. Aleluia. Eu vou finalizar lendo 1 Pedro 1. Eu vou ler o versículo 18, 19 e 20. Olha o que diz, preste bem atenção. Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatado do vosso mundo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Conclusão: valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. O sangue que foi derramado para nos tornar filhos não foi de bodes, novilhos, bois, foi do Filho de Deus. Esse sangue nos tornou também seus filhos. Honre ou honremos esse sangue. Honremos o sangue de Jesus. E lembre-se que você tem comunhão com Deus porque você é filho. O Abba. Nós vamos cantar aquela música, o Abba. Pastor Fábio sabe qual é. Aleluia. Amém, irmãos? Fique de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu essa mensagem de hoje? Amém? Amém? Aleluia.